Falando sobre o Thiago Galhardo, que o torcedor comentou aqui, o atleta tem previsão para chegar nessa sexta-feira, o desembarque, né, um voo da Gol, chega amanhã às 11h45. O torcedor está fazendo campanha, né, o Aero Santa, para buscar o Thiago Galhardo. Assim, aí muita gente vai brincar que não é, esse cara não é craque, esse cara não sei o quê. Eu, particularmente, falando o bem o torcedor, não, não quero ir, né? Eu não quero ir pro aeroporto por um motivo. Não é porque eu não acho que o Thiago Galhardo é bom ou que não vai dar certo. Com todo o respeito ao Thiago Galhardo, eu acho que ele é um jogador que já diversas vezes em entrevistas, em atitudes, mostrou que é um cara que tem um ego, né? Assim, que é um cara que tem um orgulho, às vezes se acha um cara a mais do que é, um jogador melhor do que ele é. É um ótimo jogador. Para quem nos últimos anos, com todo respeito, teve Emerson Galego, teve Gilvan, teve Rafael Macena, Rafael Furtado. Você tem um jogador do nível do Thiago Galhardo, que recentemente estava, que acabou de rescindir, inclusive, com o Fortaleza, né? O Fortaleza anunciou a rescisão. Jogador que foi convocado para a Seleção Brasileira de 2020. Tem até aquela icônica foto, aquela foto lendária com Marinho, Neymar e Thiago Galhardo fazendo trio de ataque na Copa 2022, né? Era a previsão de alguns torcedores. Mas a gente sabe que ele é um cara pro nível da Série D muito bom. Acho que vai ajudar muito. Mas a questão para mim é essa. Eu tenho medo de ele chegar no aeroporto, ter 3 mil torcedores, obviamente não vai ter esse número, mas tem 1.000 torcedores lá e ele achar que ele é o Pelé e não querer jogar a bola, porque ele tem esse problema. Já ouvi relatos dele, de jogadores e pessoas próximas que falaram que ele tem um problema, né, assim, de grupo, tem uma dificuldade assim de conviver. Então, assim, eu fico com o pé atrás, mas eu não sou aquele torcedor não, né? Que tem torcedor que, tinha galhado, a gente tá. Tem torcedor que acha que a gente pode chegar agora no Mbappé e trazer ele. Tem torcedor que é assim. Tem torcedor que acha que o Thiago Galhardo não tem nível para jogar no Santa Cruz. Falaram do Léo Gamalho, falaram do Gilberto, e esses torcedores falam que não tem nível, mas é o mesmo torcedor que queria Denis Marques de volta, que queria Caçarrata. São ídolos, pô, históricos, mas não tem condições de jogar os mais de Santa Cruz. Até o pessoal brinca, pô, esse cara que não quer merece Gilvan, merece Pedro Maico, que é um ótimo atleta. Mas a gente tem que ter, eu particularmente tenho esse pé atrás. Não duvido nada, que se ele quiser jogar, esquece. Artilheiro da Série D é fácil. Mas eu tenho esse receio por isso, por esses problemas assim. Até recentemente ele falou que não queria jogar no Brasil. Isso aí que me gerou uma preocupação, porque ele falou que aqui tem muita cobrança, que não sei o quê, que o torcedor não sabe apreciar o futebol, que são muito apaixonados e não sabe. Cara, então se você não quer ser cobrado, não venha jogar, não jogue no Santa, não quer jogar no Santa Cruz. Você vai ser cobrado da mesma forma que a torcida que nem vai estar lá no aeroporto amanhã, gritando seu nome, lhe apoiando. Se você não jogar bola, não, principalmente não mostrar integra dentro de campo, obviamente que pode não dar certo, pode não jogar bem, pode ter dificuldades, fase ruim, mas se você não querer jogar, o torcedor vai lhe cobrar da mesma forma que ele vai lhe apoiar. Então, o Thiago Galhardo, dessa entrevista, me gerou umas dúvidas, que ele falou que queria ir para a Europa, tinha uma expectativa de ir para a Europa, e a realidade não é essa para ele, vem para o Santa Cruz. Aí muita gente fala, que queda do Thiago Galhardo, sonhando com a Europa e indo para a Série D. Obviamente o Thiago Galhardo tinha espaço, tinha mercado na A e na B. Mas o projeto do Santa Cruz hoje é chamativo. E para um jogador que está também nesse processo de reconstrução junto com o clube, eu acho que realmente é um ótimo, é, uma ótima opção, uma ótima ideia. Cara, eu queria falar um pouco aí sobre o Galhardo. É, acho um grande jogador, acho um cara que conseguiu demonstrar que sabe jogar futebol, né? Sabe fazer gol. 2020 mesmo, eu acredito que tenha sido o melhor ano da carreira dele. Pô, disputou para ser artilheiro do Brasileirão, muito bem, quase levou o Inter.
a campeão do brasileiro, então assim, muito bem, depois foi pro Celta de Vigo, então assim, chegou na Europa, né, disputando um campeonato, uma La Liga, um campeonato gigantesco, chegou à seleção brasileira, então assim, é um cara que já demonstrou que sabe jogar futebol. E o que me pega é basicamente o que tu fala, o que a gente já vê, né? Essa questão de ele se achar demais. É engraçado que tu tava falando de que tem jogadores já falando sobre isso. Aquela frase do Luciano Castan, em que ele fala que quem vai comprar, que o Thiago Galhardo fala que vai fazer um livro, né? E o pessoal fala, pô, quem é que vai comprar um livro do Thiago Galhardo? Que assim, pô, é engraçado, mas é, é, pô, é verdade, né, velho? Porque, pô, é um jogador que se acha pra caramba. Ele fala, né, que ele chegou lá no Vasco e o Thiago Galhardo falou que ele tava sentado na cadeira dele, pô. O Luciano Castan, ele até fala assim, pô, eu joguei com o Totti e Totti nunca falou isso pra mim. Então, assim, pô, é verdade, né, velho? Pô, como é que um cara que não conquistou títulos gigantescos assim e se acha dessa forma, né? Mas como tu mesmo falasse, pra Série D é um craque, é um grande jogador pra Série D, porque ele tinha ainda mercado na Série B. Não sei se na Série A ele não teria mercado, mas quem sabe assim no Mirassol, nessas equipes que estão que acabaram de subir, até porque ele estava no Goiás, né, na Série B do ano passado, então assim, não acredito que ele tenha espaço numa Série A ainda, mas com certeza numa Série B, times que brigam para o acesso, Novo Horizontino, até um Atlético Paranaense, que provavelmente vai brigar para o acesso, então assim, essas equipes assim, o Thiago Galhardo ainda tinha espaço. Para a Série C, mais ainda. E para uma Série D, acredito que ele seja um grande nome, um jogador que pode ser sim um artilheiro, pode ser o cara que pode ser o cara do campeonato. Mas se ele quiser ser um midiático, se ele quiser ser o cara que todo mundo vai estar falando, aí não tem o que fazer, porque assim, o Santa Cruz também tem jogadores que assim, que também não vão deixar qualquer jogador chegar e se achar o cara, né? Tem jogador no Santa Cruz como o Rafinha, que assim, é muito também midiático como o Thiago Galhardo. Não tô querendo comparar aqui, mas também tem uma história no futebol, assim como o que o Thiago Galhardo tem na dele. Não vai querer chegar que chegue assim um jogador como o Thiago Galhardo do nada e querer mandar no time. Não é assim que os jogadores também vão funcionar, porque a gente sabe que não é assim que funciona, né? Sempre tem jogador que quer defender o dele, que não vai deixar qualquer jogador chegar de qualquer forma e achar que é o bambambam e ser o cara do time. Mas se ele quiser trabalhar em grupo, se ele quiser trabalhar assim, eu acho que vai ser um grande nome pro Santa Cruz. E acho que é um pontapé assim extremamente importante e mostra que o Santa Cruz não tá para brincadeira, né? Digamos assim, não tá para começou a SAF e vai começar a trabalhar da mesma forma que estava antes da SAF. Não acho que vai ser dessa forma. E também mostra o quão foi importante para o Santa Cruz a SAF. E quão foi importante também mostrar para o Santa Cruz mostrar que está de volta para o futebol brasileiro, né? Ó, a gente está contratando o Thiago Galhardo, um jogador que poderia jogar uma Série B, uma Série C, e a gente está trazendo ele para a Série D. A gente ainda está na Série D, mas a gente está trazendo um cara que possivelmente pode ser um grande nome aqui no campeonato, pode ser um grande nome numa Série C do ano que vem. Então, assim, tá mostrando que vai dar trabalho. Então, assim, é um nome muito importante que o Santa Cruz acertou muito. Mas, por outro lado, também tem algo que precisa ser resolvido. Eu acho que essas questões internas dentro do clube, eu acho que vai ser difícil sim de resolver, porque ele já mostra que é um cara que, assim, né? Já demonstrou que é um cara assim. É, em inúmeros momentos, assim, é engraçado mesmo essa questão dele ter falado que tem que querer jogar na Europa e sendo que, tipo, ele tá no Fortaleza, acabou sendo dispensado, não jogou bem no Goiás e querer ir pra fora do Brasil e tal, então, assim, ele se acha, acredito que ele se acha muito do que ele é um grande jogador, mas ele se acha mais do que ele é. Mas, vamos ver, acredito que vai dar certo sim no Santa Cruz, principalmente na Série D, acho que vai ser um grande nome do time e tem muito que entregar, muitos gols ainda para o time tricolor, mas a torcida também precisa ter calma, não tratar como um deus, porque ele já se acha assim, então vai devagarzinho.
E é até o que eu falei no início do programa do Bruno Mezenga. O Bruno Mezenga é um cara que tem uma dificuldade de reconhecer a culpa, o erro dele e querer colocar essa culpa na imprensa, no torcedor que cobra muito. Então, isso eu particularmente não gosto de um jogador com esse pensamento. Repetindo, não é, eu não gosto não é que eu estou questionando a qualidade do jogador, nem a competência, assim. Estou falando da questão realmente da sua cabeça, a questão mental dele achar que nunca é culpa dele, que ele achar que é culpa porque ele não ter jogado bem no Goiás é porque o torcedor cobrou muito, porque a imprensa, não sei o que, feito foi a entrevista do Bruno Mezenga. Então, é isso que a gente tá batendo essa tecla. Mas é aquilo, né? O torcedor também tem que entender que. Vamos voltar um pouco no tempo. Dia 4/1 de 2025. Santa Cruz perde por 13 por 2-1, eliminado da pré-Copa Nordeste. Aquele momento, o torcedor não via esperança de nada, não tinha expectativa de fazer um bom Pernambucano, não tinha expectativa de como ia se desempenhar na Série D, apesar de alguns reforços já para um nível de Série D parecer ser interessante, é, você não tinha essa expectativa, você não tinha uma esperança. Quando você imaginava com o jogador, com o mercado, o Thiago Galhardo estaria no Santa Cruz, você para pensar até um mês atrás, você não tinha essa expectativa. Então, realmente é uma mudança que o Vinícius Diniz e o Cadáver vem fazendo. Eu acho que ele vem trabalhando bem isso. Hoje estavam presentes na coletiva, recebendo jogadores, recebendo toda a imprensa cumprimentando. Então, eu acho que mudou o clima, né, do Santa Cruz. É um momento realmente de renascimento do clube, porque, querendo ou não, o clube parecia que estava numa situação, está ainda numa situação muito ruim na Série D, ninguém quer entrar na Série D, e isso dificulta você contratar. Então, fora a questão do Galhardo é, dentro de campo, tem uma importância nessa contratação que abre portas para outro jogador pensar, oxe, peraí, será que vamos pensar, vamos conversar. Tá E aí na diferente, né? conversa, Começar a olhar mais. porque assim, o Santa pode ter o dinheiro que for, obviamente não tem, não bota os pés no chão. Mas assim, se você vai chegar num cara que tá na Série A, Série B, tá bem, né? Não vou dizer um cara que tá sem jogar lá, que não tem outro espaço. Ah, vamos conversar. O cara, não, pelo amor de Deus, né? Não quero conversar não. Agora o cara pelo menos pode escutar a proposta, pensar, como ver o dinheiro, ver a proposta e tal, que o salário do Thiago Galhardo vai ser o maior salário do Santa Cruz, né? Mas ele tem que entender, tem, como você disse, tem o Rafinha, que é um grande jogador, tem os caras que estão jogando bem agora, que é o Thiaguinho, João Pedro. Mas eu acho que pela questão da função tática dele, ele não vai ter essa disputa, porque realmente não tem uma opção a nível, nem nível de Série D, né? Nem nível assim do. Por exemplo, o Santa tá jogando com o Thiaguinho ali, fazendo essa função, o Vini Moura, como fez desde o jogo contra o Sport, o Vini Moura nem tinha espaço, virou aquela opção e faz aquele falso 9 ali. O Esquilo entra no decorrer do jogo, que foi o que aconteceu contra o Sport. Então não tem essa opção. Então o Thiago Galhardo vai chegar com esse espaço. Pode ser até ruim também, né? Não ter outro reserva que bote um medo, bote uma sombra. Tem o Gilvan, que não corresponde. Agora tem chegado o Vinícius Tanque. A gente vai estar falando desse jogador que torcedor do Paraná, muito chateado com ele. A passagem dele foi terrível pelo Paraná. Inclusive fez um dos gols contra que ajudou o time a ser rebaixado. Então realmente foi um desempenho horrível. Mas é aquilo, Santa Cruz. Há quanto tempo o torcedor do Santa Cruz não escuta a frase? O Santa Cruz comprou os direitos de tal jogador. Santa Cruz trazia jogador de graça e perdia de graça. Só pagava o salário dele e às vezes nem jogava bola. Tinha um prejuízo financeiro. Agora o Santa Cruz traz um cara de 22 anos, o Vinícius Tanque, que vai vender no futuro. Tem os direitos do clube, ele se torna um ativo. Há muito tempo o Santa Cruz não tinha um jogador que é ativo do clube, que é do clube mesmo. Ou era empréstimo, ou era jogador que ia passar, ficava até o final da Série D e saía para outro time, só usando como uma vitrine para ir para disputar a Série A, a Série B, a Série C, outro time. E assim, falando mais sobre o Galhardo, pô, como tu me falasse, pô, se a gente for imaginar que primeira semana de janeiro, Santa Cruz já vai conversar com o Galhardo. O que era que ele ia responder? Pra ser sincero aqui, a gente foi imaginar Santa Cruz sem SAF, Santa Cruz quebrado, Santa Cruz sem dinheiro, continua, né? Claro que a gente tem que entender que SAF não foi 100% concluída, o investimento vai começar
daqui a um tempo ainda, mas sem, digamos, sem um futuro, sem olhar aquela brechinha assim na luz, né? Naquele finalzinho. Sem olhar isso. O Santa Cruz estava com uma parede ainda fechada, né? Tudo no escuro. Quando, o que era que o Galhardo ia responder pro Santa Cruz? Então, assim, só mostra o profissionalismo que é a SAF. E assim, o quão foi assertivo também essa SAF pro Santa Cruz. Claro que na situação que o Santa Cruz na situação que o Santa Cruz estava, o que viesse seria lucro, né? Aquilo que a gente falava, pô, vai ser SAF, mas vamos entender a SAF, porque a gente já tem SAFs aí que vai bem, como a SAF do Cruzeiro, como a SAF também do Vasco, como a SAF do Botafogo, que foi muito bem, mas também a SAF do Coritiba. Então, assim, SAFs que vão bem e SAFs que vão mal. Mas, assim, até então, não foi confirmado ainda, a gente está muito cedo para falar, a SAF do Santa Cruz se mostra uma SAF muito boa, porque ela muda totalmente o clube. O Santa Cruz está totalmente diferente do que era meses atrás, do que era nem meses, semanas atrás, né? E assim, tá totalmente diferente, é uma equipe totalmente diferente, né? Um time que se trabalha totalmente diferente. A gente já vê o Santa Cruz trabalhando com patrocínio, a gente já vê o Santa Cruz trabalhando com jogadores como o Thiago Galhardo, qual foi o último jogador assim gigantesco em futebol nacional que o Santa Cruz teve? Se a gente parar para pensar e buscar um jogador assim. Então, acredito que no meu ver, é assim, a torcida do Santa Cruz tem que entender que vai demorar um pouco, não vai ser todos os jogadores que vão chegar no nível do Thiago Galhardo, como tu mesmo falasse, pode ser que a gente não tenha um reserva à altura do Thiago Galhardo, se em algum momento ele precisar sair, se ele se machucar, se ele for suspenso, vai ter que ser com o Gilvan, vai ter que segurar as pernas ali com ele e tal, mas já trazendo o Galhardo, quem sabe para o meio da temporada, quem sabe pro final do ano, para o ano que vem, possivelmente numa série de C, tragam mais jogadores assim. Com o investimento da SAF, tragam mais jogadores assim. Então, assim, a torcida do Santa Cruz precisa ter calma e também precisa estar ciente do que já está sendo feito. O que já está sendo feito é gigantesco pelo que o Santa Cruz estava passando, né? Então, acho que é um grande nome. Sobre aquela especulação que tu falasse do Gilberto, eu acho que seria um grande jogador. No meu ver, ainda seria melhor do que o Thiago Galhardo, porque é um jogador que acredito que seja melhor que o Thiago Galhardo. Tem também a questão de Identificação, ser né? conhecido, né? Identificação com o clube. Isso aí também a torcida ia amar muito mais ainda. O Gilberto, Mas, quando enfrentava o Santa, era a torcida aplaudindo ele o tempo todo. Então tem um carinho enorme, exatamente. assim. E assim, não é porque ele não veio que o torcedor pode imaginar, pô, o Thiago, tá vendo? O Thiago Galhardo também tinha mercado ali na Série B, na Série A, e veio, e o Gilberto, que é identificado com o clube, não veio. Pô, a gente tem que entender que o cara tá aí no Juventude, pô. Então, assim, o cara tá disputando Série A, o cara tá disputando campeonatos gigantes, assim como o Galhardo poderia disputar também, mas o Gilberto, digamos que tem mercado maior, né? Digamos assim. Mas, assim, o Gilberto seria um grande nome também, e assim, só do Santa Cruz ter buscado já é gigantesco. E o Santa Cruz depois ter buscado o Galhardo, gigantesco também, e conseguir trazer imenso. Então é isso, mostra como a equipe mudou, como essa SAF mudou e o quão é importante, né, para as equipes, né? O Santa Cruz semanas atrás estava quebrado, agora já está conseguindo trazer o Galhardo, já consegue ver aí, pô. Outra coisa, aquilo que tu tava falando de o jogador QE é um projeto, era até o que a gente tava falando sobre a questão do Gabigol, né? Depois que ele saiu do Flamengo, ele falou, pô, só vou para uma equipe que tiver um projeto. Eu só vou para uma equipe que eu vá buscar títulos e eu vá buscar que tenha um projeto, né? O projeto do Cruzeiro é que buscar títulos, tá montando um time para conquistar títulos. Então, assim, ele falou, não é? Ele acredito que tenha descartado uma possibilidade de ir para o Santos por conta disso. O Santos não tem projeto hoje em dia. O Santos não tem um projeto de conquistar um título brasileiro, de conquistar uma Libertadores, de conquistar uma Copa do Brasil. Já o Cruzeiro tem. Então, assim, foi aquilo que ele falou. Pô, eu quero ir para o clube que eu seja campeão, que eu busque títulos e tal. Então, assim, o Santa Cruz já pode mostrar
que, pelo investimento que o Santa Cruz faz, possivelmente pode ser uma equipe que busca um título de Série D, que busca um título de Pernambucano, ano que vem pode buscar um título de Copa do Nordeste, pode buscar outro título de Pernambucano, Série C, então assim, tem um projeto. O projeto é de investimento alto, o projeto é de melhorar estádio, de CT, de contratar mais jogadores, então assim, tem um projeto, né? Então isso aí já tendo um projeto, coisa que não tinha meses atrás, já melhora totalmente. Então acho acredito que o que o Santa Cruz está fazendo já é gigantesco e o que vai fazer mais ainda com esse todo esse investimento vai ser maior ainda. Fora toda a questão é, do clube, hoje pode ter certeza, acho que tem aquele negócio do Twitter, né? O antigo Twitter que agora é o X, do Trend Topics. Com certeza o clube mais falado no dia de hoje foi o Santa Cruz. Então, fora que você traz uma visibilidade bem maior, o time volta a ser falado depois de tanto tempo, meio que no limbo, né? Meio que esquecido. Então, querendo ou não, você falar, o assunto de ontem e de hoje foi o clássico e do Santos Corinthians e a confusão do Flamengo e Botafogo, né? E a contratação do Galhardo. Obviamente que ainda é uma proporção menor, mas assim, o clube volta a ser falado, o clube volta a ser comentado. O torcedor E a vai. Eu diferença, vi né, aqui. da fala, né? Porque a fala antes era, pô, o Santa Cruz na Série D, uma equipe gigante, de torcida imensa, e É uma tá aí fala na até com Série D. pena, né? Era tipo, pô, o Santa Cruz, vamos dizer que o Santa Cruz foi eliminado, ficou sem calendário. Aí era o treino, tava todo mundo falando, pô, o Santa Cruz com a torcida imensa, colocando 50 mil na Série D e tal, e tá aí sem calendário. Aí hoje já é, pô, o Santa Cruz conseguiu contratar, igual a questão da SAF, quando confirmou a SAF. Ó, o Santa Cruz conseguiu completar a sua SAF. Olha só, o Santa Cruz tá voltando. Aí agora trouxe o Galhardo. O Santa Cruz trouxe o Galhardo, tá aí visando, trouxe um jogador que momentos atrás estava jogando uma Série A e tal, e agora tá aí pro Santa Cruz e tal. Então, assim, a diferença, né? Diferença. Antes era, pô, o Santa Cruz mal e tal, falando ruins, coisas ruins, e agora coisas boas. Realmente, eu lembro toda vez que a TNT Sport postava é porque o Santos foi eliminado. Ou a única coisa positiva era que eu não falava do público. De recorde, de público, essas coisas. Mas de resto era só notícia ruim mesmo e agora volta a ser comentado uma coisa boa. Né? E isso é uma questão, é uma característica dessa dupla de investidores. Fizeram muito isso no Atlético, né? Sassá, esteve lá no Damião, é, Ricardo Oliveira, não sei se o Damião foi, alguns centroavantes assim. E foi muito falado. E no Santa, também pela torcida, pela visibilidade, é ainda mais falado. Então, realmente, isso faz uma diferença. E por estar na Série D, né? Por ser o Thiago Galhardo também, que é positivamente e negativamente é mais falado do que do que o Sassá. O Sassá também tinha problemas também com extracampos, né? Mas assim, é E deu tudo que certo, né? envolve deu certo, é muita, Deu assim, certo, Sassá. é uma contratação, um peso assim enorme. Mas o que a gente tem que querer jogar bola. Que se não jogar bola não vai adiantar em nada. Só vai trazer retorno, talvez financeiro, talvez de visibilidade,